Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Ligados na TV. Eu ia falar TBT da TV, juro por Deus. Esse é mais um Ligados na TV, o nosso podcast do Observatório da TV, que todas as semanas, às segundas-feiras, conversa aqui sobre o que temos a ver na TV pelos próximos dias, as novidades, as reprises, as novelas, os autores, nossa opinião e respondemos às muitas e muitas perguntas que vocês nos mandam no chat, né? Eu separei algumas delas que não foram respondidas em ocasiões recentes que nós fizemos o nosso programa e não deu, porque são muitas mensagens, né? Que bom, inclusive. E hoje é uma edição especial de perguntas e respostas, como já fizemos algumas, né? Duas, salvo erro da minha parte. Então, estamos fazendo essa hoje. Gostaria de dizer para vocês que vou responder perguntas que foram efetivamente enviadas, né? Nenhuma está inventada, tá bom? Vou dizer, inclusive, os nomes de vocês que mandaram nos últimos programas esses questionamentos, mas até porque vamos responder a uma seleção dessas perguntas, não serão respondidas novas perguntas mandadas agora durante o nosso programa, tá? Mas agradecemos de todo modo se vocês interagirem, mandarem os seus superchats, se tornarem membros do canal, aqueles que não forem ainda, pensem com carinho nessa possibilidade. Assim continuamos difundindo para cada vez mais pessoas o nosso trabalho, que é feito com muito carinho, muita seriedade em torno desse tema que reúne tantos apaixonados, né? A televisão e principalmente a telenovela. Bem, a primeira pergunta aqui do nosso programa de hoje foi enviada pelo Luca Ferreto. Esse nome é muito bom. Ferreto deve ser de brincadeira, né? Porque você gosta de A Próxima Vítima, né, Luca? Enfim, mesmo que não seja. Coube bem esse Luca Ferreto, né? Vocês acham que a última novela boa que abordou bem a escravidão foi Escrava Mãe? Escrava Mãe foi uma das últimas, inclusive, né? Nós tivemos depois dela O Tempo Não Para, que tinha uma abordagem da escravidão também. Havia personagens que eram escravos de Dom Sabino, né? Que era o Edson Celulari, e foram, assim como ele, descongelados mais de 100 anos depois, né? Então, havia questões que aludiam a essa realidade, que infelizmente é uma mancha muito triste na história do Brasil, né, e de vários outros países do mundo, a escravidão e especialmente a escravidão do povo negro, né. E Escrava Mãe é uma boa novela, claro, que abordou essa questão com seriedade, com adequação aos limites, por assim dizer, da dramaturgia, o próprio O Tempo Não Para também, né, mas, até por serem recentes, né, novelas com essa temática, então, a gente pode dizer sim que Escrava Mãe, O Tempo Não Para, são as últimas novelas nesse sentido. Também tem Liberdade, Liberdade, né? Mas aí tem outros vieses envolvidos. São trabalhos bons que abordam o tema da escravidão, sim. E hoje em dia nós temos cada vez mais cuidado com isso, ou devemos ter, né? Inclusive na dramaturgia, claro, é sempre importante. Júnior. Não tem sobrenome, é só o Júnior, né? Mas ele vai saber a pergunta que fez, claro. Ele vai saber que ele é ele, né? Fábio, quais novelas você acha que estrearam no horário errado? Eu acho que Mulheres de Areia, A Viagem e A Indomada. Essa é uma pergunta que foi lida ao vivo, essa foi uma mensagem que foi lida ao vivo na ocasião, né? E que me lembre, comentamos acerca, né? Eu falei, não acho, o horário está adequado, não é porque da primeira vez foi feito num horário que tem que ser refeita para o mesmo, as necessidades mudam, uma coisa assim, eu me recordo disso, né? Mas assim, eu acabei não respondendo tão profundamente que novelas, na minha opinião, podiam ter sido levadas no horário errado. E acontece, claro, né? Eu acho que Hipertensão, da Ivani Ribeiro, é uma novela que deveria ter sido levada ao ar às 6 horas e não às 7, especialmente por ter vindo depois de uma comédia bastante rasgada, que é Cambalacho, do Silvio de Abreu, né? Eu acho que Pacto de Sangue, da Regina Braga, né? Que nunca é demais lembrar, não é a mãe do Gabriel Braga Nunes, é uma homônima, né? É uma outra Regina Braga.
Pacto de Sangue é uma novela que poderia ter sido exibida num horário diferente, num horário até mais tardio, quem sabe uma alternativa, 10h30 da noite, 9h30 da noite, uma coisa assim. Porque assim, claro, a novela de época, tradição de 6 horas, é uma coisa que não causou nenhum estranhamento nesse sentido. Mas pela história que a novela contava, talvez ela funcionasse melhor até como um atrativo de Ibope, se ela não tivesse sido uma novela das 6, que tem uma tendência um pouco mais romantizada, enfim, né? Inclusive, falamos agora das novelas que tratam de escravidão, né? Pacto de Sangue é uma delas, embora mais recuada no tempo. Se a gente for procurar, tem outras novelas, né? E fora da TV Globo, inclusive, eu não estou falando nem de remakes, nem nada, mas eu achava muito estranho novelas muito ensolaradas, sabe? Com um tom que não combina, um tom da própria história, enfim, que não combinava tanto com o horário em que a Record, por exemplo, exibia determinadas novelas. Prova de Amor, por exemplo, do Tiago Santiago, ela coube muito bem na faixa de 7 horas que ela ocupava, né? Bicho do Mato também, que foi a sua substituta. Mas aí depois essas novelas foram entardecendo na grade da emissora e você tinha novelas bastante com cara de 7 horas, que passavam tarde da noite, né? 9, 10 horas. Luz do Sol, da Ana Maria Moretson, né? Amor e Intrigas, né? Podia ser uma novela das 7, tranquilamente, assim. Até chegou a ser, se eu não me engano, né? Dançou pelos horários, essa novela que é da Gisele Joras, né? E também, claro, o caso maior desses, talvez, Dona Xepa, do Gustavo Reis, né, que foi levada ao ar às 10 horas da noite, em 2013, e é uma novela para 7 horas, para 6 horas, enfim, né? Talvez ela desse até mais certo em termos de Ibope na ocasião, se fosse levada ao ar mais cedo, porque se comunicaria bem com o público daquele horário, né? Não é simplesmente ter novela em outro horário que gera essa concorrência, mas a tradição mantida pela TV Globo é tão intensa nesse sentido que você pode dar, claro, opções diferenciadas, enfim, mas em termos de códigos de leveza, de abordagem de certos assuntos, enfim. Acredito que Dona Xepa na Record com a Ângela Leal, né, que é uma excelente atriz, poderia ter sido levada ao ar mais cedo, já inédita. E suponho eu, né, acredito que fosse um resultado melhor de Ibope. Bem, seguindo aqui, nós temos o Juliano David Tesa de Oliveira. Que novelas vocês queriam que voltasse no canal Viva e não vale a pena ver de novo? Temos opiniões várias em torno disso, né? Aguardem um programa só sobre isso, inclusive, perspectivas, vontades, boatos, apostas, enfim, tá? Para esse ano de 2024. Mas eu diria que gostaria de ver no canal Viva novelas como Feijão Maravilha, né? Ciranda de Pedra, Sétimo Sentido, Louco Amor, Corpo a Corpo, Transas e Caretas. Eu gostaria de ver muitas novelas que não são da minha geração, não foram reprisadas, ou foram reprisadas há muito tempo, e por essa razão eu não consigo ver, né, não consegui ver até hoje inteiras. Gostaria muito. E na TV Globo, gostaria que fossem reprisadas novelas um pouco menos óbvias, por assim dizer, né? Que não seja o que a gente já espera, por exemplo, A Viagem. Por que não reprisar outra novela, sabe? Tem novelas envelhecendo sem ganhar a chance de uma reprise. Paraíso, Sangue Bom, né? Paraíso, Sangue Bom, Além do Tempo, Espelho da Vida, né? Enfim. Matheus Vasconcelos. Boa noite, galera. Boa noite. O que vocês acham do elitismo das novelas do Manuel Carlos? Eu acho que o elitismo das novelas do Manuel Carlos, ele não é, vamos dizer assim, feito por mal, né? O autor conhece um universo de personagens que gravitam ali pela realidade do Leblon, onde ele vive há muitos e muitos anos, né? Então, o autor escreve bem sobre aquilo que ele conhece. Não adianta você querer. O Gilberto Braga, já falecido, né? Ele dizia que não ia conseguir escrever uma novela como as do Benedito Rui Barbosa, salvo erro meu, ele chegou a afirmar isso, né? E é verdade, porque é uma realidade que ele não conhecia, não entendia sobre ela. Então, o Manuel Carlos, ele trata da elite, o Gilberto Braga também tratava, os dois têm abordagens diferentes, né?
Mas eu não acho que esse elitismo das novelas dele seja exatamente uma coisa nociva, uma coisa negativa, uma coisa ruim. Porque através dos dramas que os personagens vivem em termos humanos, e aí não importa muito o fato deles serem ricos ou não, né, aqueles que são nas histórias, é que ele nos emociona, é que ele nos brinda com um texto muito bom, enfim, né? Por exemplo, você não para pensar se Theo, em Mulheres Apaixonadas, né, o Tony Ramos, se ele é muito rico, né? A gente às vezes se questiona, "Pô, mas ele não trabalha, ele só toca lá na banda, lá no hotel, e é dono da escola e tudo mais." Só que o que nos emociona, o que nos interessa em torno do Theo é o conflito dele de paternidade das duas crianças, é a sua relação mal resolvida com Fernanda, que é a Vanessa Gerbelli, o casamento torto dele com Helena Cristiane Torlone, né? Então, eu acho que o elitismo das novelas do Manuel Carlos, ele não é exatamente um defeito, uma coisa que comprometa, né? Existem outros problemas, talvez, nas novelas do Manuel Carlos, a gente olhando hoje em relação à época em que elas foram feitas, na nossa transformação enquanto sociedade. Mas não que o elitismo possa ser um dos maiores deles. Acho que não. Talvez a gente possa refletir um pouco mais sobre isso, mas em princípio eu acho que não. Carla Santos, que está sempre conosco aqui também. O projeto Fragmentos é bom, mas já que não estão completas, deveriam fazer remakes dessas novelas. Carla Santos, realmente, seria uma boa pedida, né? Se eles fizessem assim, vamos fazer remakes de determinadas novelas porque elas não existem mais preservadas nas suas versões originais, seria uma ideia interessante, realmente concordo com você. Mas aí nós esbarramos em muitas dificuldades, né? Se essas novelas em novas versões, elas teriam apelo junto ao público de hoje, sem que fossem muito, muito adaptadas, né? E aí eu te digo que, e claro que elas precisariam ser minimamente adaptadas, pelo menos, se não bastante, eu acho que talvez não houvesse tanta reclamação como existe em relação a outras novelas que são refeitas com a versão original disponível, porque assim evita comparações, né? Você pegar uma novela de 50 e tantos anos atrás, como O Homem que Deve Morrer, por exemplo, né? Ou Véu de Noiva, Rosa Rebelde, A Próxima Atração, Minha Doce Namorada, essas novelas, infelizmente, né? Pouca gente que as viu segue viva hoje, né? Cada vez menos, porque a gente vai morrendo, né? É o ciclo da vida. Então, menos gente reclamaria, por assim dizer, de mudanças que foram feitas, enfim, porque é até difícil saber a respeito dessas novelas, né? Por uma série de razões. Então, por esse lado, talvez desse certo em termos de não haver tanto burburinho de se reclamar. Mas nem todas essas histórias têm o mesmo apelo, apenas por não existirem mais elas serem refeitas, né? Essa é uma questão delicada, porque vale muito mais a pena, comercialmente, apostar em fazer de novo novelas que são conhecidas mesmo, até para gerar esse buzz, né? É complicado isso, né? Mas eu acho que sim, eles deveriam pensar com carinho em refazer não só, mas também novelas que não existem mais, para que a gente tenha uma nova versão de grandes clássicos que fizeram sucesso, enfim, né? Em alguns casos isso já aconteceu. Os Ossos do Barão, por exemplo, né? O Rebu, por aí vai. O professor Raimundo Poeta. A versão original de Saramandaia parece que teve os primeiros 20 capítulos perdidos. Supõe alguma coisa? Professor Raimundo, eu não tenho essa informação, tá? De que Saramandaia, na sua versão original, não preserve, não esteja preservada no acervo já pelos seus 20 primeiros capítulos, só exista daí para frente. Eu não tenho essa informação, tá? Mas, partindo do princípio que isso seja verdade, não digo que não seja também, né? Pode ter acontecido, porque é o seguinte, aconteceu, como a gente sabe, em 1976, que é o ano de produção de Saramandaia até, né, um incêndio na TV Globo.
Só que esse incêndio foi no comecinho da novela, né? Então ele não faria com que tivesse sido perdido logo de cara uma quantidade assim, 20 capítulos. Porque a novela nem tinha 20 capítulos exibidos quando esse incêndio aconteceu. O incêndio aconteceu na primeira semana da novela, segunda semana, então, né, não foi esse o caso. São quase 50 anos, né, desde a realização de Saramandaia. Então, se esses 20 capítulos realmente não existirem mais, os iniciais, isso indica que houve um problema de conservação, o acervo se deteriorou, não por culpa de ninguém, mas por uma questão realmente da mídia, né? Do material, de corrosão, enfim, de deterioração, realmente. Né? Mas isso teria que ser averiguado, confirmado, e vai que Saramandaia logo mais surja aí e desminta, espero que aconteça isso, né? E a gente possa ver ela até inteira, por que não? Sonhar a gente ainda não paga, né? Pedro Henrique, será que tem novelas 100% perdidas entre 1975 e 1980? Pedro Henrique, 100% perdidas talvez não. Me arrisco a dizer que não, tá? Eu não tenho essa informação para te cravar assim. Tem, não tem, né? Mas entre 75 e 80 já é uma época de muito mais coisas preservadas, ainda que não na sua totalidade. Então, vamos dizer, existe capítulos, né, de todas as novelas que foram feitas nesse período pela TV Globo, né, salvo engano da minha parte. Então, acho que nesse período a gente pode confiar que existe alguma coisinha de tudo, né? Mas pegando aí de 1975, que é o seu recorte, eu me arriscaria a dizer que talvez uma novela chamada Cuca Legal não tenha capítulos lá. Posso estar errado e espero estar errado, tá? Cuca Legal, que é do Marcos Rey. Sons Lusitanos, uma companhia frequente aqui também da gente no podcast. Vocês não falaram do que acharam daquela histeria, porque pareceu... Eu adorei essa mensagem. Porque pareceu que Pantanal ia entrar no Globoplay por causa de aparecer naquele vídeo, mas afinal era só ilustrativo das novelas brasileiras. Aff. Vou explicar para quem talvez não saiba, tá, gente? Quando foi lançado o projeto Fragmentos, né, que é a novidade do Globoplay para 2024, uma das, foi na CCXP, né, agora no final de 2023. E logo depois do anúncio pelo Eric Bretas, que é o diretor de produtos e serviços digitais e canais pagos da Globo, um abraço para o Eric, caso ele assista aqui o nosso programa, né? É uma pessoa que a gente tem cada vez mais admiração pela forma como ele trata até os seguidores propriamente, não só a imprensa, enfim, né? E pelo trabalho que ele tem feito, claro. O Eric divulgou o projeto Fragmentos, o que seria, falou, enfim, divulgou as 4 primeiras novelas, e depois disso surgiu um filme de lançamento do Fragmentos, né? Nesse filme, nesse vídeo, apareceu escalada, né, se eu não me engano, do Irmãos Coragem, né? Tava escrito Irmãos Coragem, mas a cena era de escalada. Tava escrito Tieta e a cena era de locomotivas, com a Miriam Pires, né? E apareceu Pantanal, né? No meio ali, Pantanal 1990, a versão da TV Manchete. E isso foi um easter egg, como foi chamado pelo próprio Globoplay nas redes sociais, né? Vocês sacaram o easter egg que colocamos? Não, gente, infelizmente Pantanal não está nos nossos planos, nós não podemos lançar, enfim, é uma pena. Que bom que seria, né? Se tivesse também a versão da TV Manchete e outras novelas que não são da Globo lá. E realmente, você falou, a gente não comentou a histeria que foi, é porque todo mundo se sentiu meio trollado, né? Mas são coisas espirituosas, né? Enfim, quem teve essa ideia, eu não levei a mal, não. Né? Ficamos todos meio assim, né? Muito surpresos. Mas não levei a mal, não. Não fiquei chateado, não. Uma forma de brincar, uma forma de dar justamente essa agitação em torno do tema, né? Rodrigo Pires. E os casos especiais vão estar na plataforma? Não sei te dizer, Rodrigo. Muitos deles talvez nem existam mais, né?
No Globoplay tem alguns casos especiais no momento que foram reprisados pelo canal Viva, né? Acredito que mesmo quem não assina o canal Viva possa ver esses casos especiais. Me corrijam se eu estiver errado. Porque como em casa eu assino o combo que tem os canais Globo, né? Canais ao vivo mais Globoplay. Então eu tenho acesso a esse vídeo, a esses casos especiais, o Besouro e a Rosa, né? Porque eles foram reprisados pelo Viva. O Santo que não acreditava em Deus, a Desinibida do Grajaú também, se eu não me engano. Mas talvez eles estejam disponíveis para quem não é assinante do combo que eu assino, né? E muitos casos especiais devem ter se perdido por uma questão do tempo que faz que eles foram feitos, né? Mas o Eric Bretas disse que o projeto Resgate vai até 2027. Então, quem sabe os casos especiais não entram nesse pacote até lá, né? São mais agora, vamos dizer que 4 anos de expectativa, né? Vladimir Silva, Fábio, será que ainda demora para Labirinto e O Sorriso do Lagarto estarem disponíveis no Globoplay? Vladimir, eu acredito que não demore. É realmente uma questão de tempo, porque eles estão colocando, entre aspas, tudo que tem, né? Mas O Sorriso do Lagarto foi lançado em DVD, né? Mas O Sorriso do Lagarto é uma minissérie que foi produzida num regime de coprodução, né, da TV Globo com uma outra produtora, TV Plus, ou mesmo independente, melhor ainda, né? É um projeto independente que foi feito com profissionais ligados à TV Globo, enfim, né? O diretor era o Roberto Talma, baseada na obra do João Ubaldo Ribeiro, essa minissérie, né, com a Maitê Proença, o Tony Ramos, Raul Cortez. Eu acho que pode haver algum galho para disponibilizar no Globoplay, essa coisa dela não ser uma produção 100% Globo. Quem sabe, né? Mas como saiu em DVD, fica a esperança, né? Afonso Sérgio, comentem sobre... Aí comentarei sozinho, né, Afonso? Comentem sobre o projeto Originalidade aplicado às novelas com tela esticada. Chega a ser um pouco cômico, mas, mas felizmente vai acontecer, pelo que parece. Afonso, realmente, há algumas novelas que foram incluídas no catálogo eu falar do Canal Vivo, do Globoplay, com a imagem da mesma forma que foi exibida no Canal Vivo, ou seja, com a tela esticada, né, para ficar com a tela cheia, quando na realidade a produção original tem uma dimensão de tela que não preenche as telas que nós usamos hoje, né? É o famoso 4:3, né? E as nossas telas em geral hoje são 16:9 na proporção. E aquilo foi lançado, está disponível, bastante coisa, né? Só que agora vai entrar no projeto Originalidade para se rever esse material, né? Inclusive Chocolate com Pimenta, né? Já passou por isso, enfim, várias novelas já passaram por isso e elas estavam upadas primeiro com uma imagem esticada, né? Então, eu não sei te dizer, assim, eles não divulgaram oficialmente nenhuma explicação de por que determinadas novelas entraram com a imagem esticada. Mas há com certeza uma explicação, não é aleatório e não depende de vontade pessoal, né? Vontade particular de ninguém. Do Vladimir Silva também, Fábio, será que há algum autor que tenha o estilo Gilberto Braga de escrever? Nem mesmo algum dos colaboradores dele, um texto inteligente, criativo e não tão didático quanto o Valcir. Ai, Vladimir, olha, é difícil você dizer que alguém tem o estilo de fulano para escrever, né? A gente pode encontrar semelhanças, a gente pode encontrar influências, né? Como falam da Glória Pérez com a Janete Claire, como falam da Alicia Manzo com o Manuel Carlos, né? Mas como o Gilberto Braga, né, não dá para emular. Você pode fazer
o que ele mesmo fez ao aprender muito, né, com Lauro César Muniz, com a Janete Claire também. Ele desenvolveu o estilo próprio dele, que tem a ver não só com a forma como ele escreve, mas as coisas das quais ele trata, né? A maneira dele ver o mundo. Então isso é muito particular, realmente, né? É difícil você pegar, né? É complicado você pegar alguém e dizer, olha, esse aqui tem o estilo do Gilberto Braga. Você pode dizer assim, parece, lembra, pode funcionar de maneira semelhante, mas como você disse aqui, um autor que tenha o estilo Gilberto Braga de escrever, realmente no momento acho que não dá para dizer nenhum, né? Porque o próprio Ricardo Linhares, que escreveu bastante coisa com o Gilberto Braga, ele não o imitou nunca, né? Ele compôs, ele contribuiu, melhorou ali com o talento dele, que também é muito grande, né? Ele nunca copiou o Gilberto Braga. Então, é difícil. Talvez não tenha mesmo, né? A não ser que seja alguém novo, que não escreve ainda. E a gente pode descobrir com essa pessoa trabalhando, olha, tem o estilo do Gilberto Braga. Mas é como eu falei, é uma coisa muito particular. Quem vem agora aqui? Wilton Oliveira. Aparentemente, boa parte da faixa das 10 virá pelo fragmentos. Veria Nina e o pulo do gato de boa. E vocês? Olha, eu acredito que possa falar pelos meus amigos que vêm aqui, né? E por mim também, claro. Eu veria tranquilamente o pulo do gato, Nina, sinal de alerta, Saramandai, o grito, os nossos Barão, Bandeira 2, tudo isso. Mas, né, realmente a chance de várias dessas novelas das 10 virem só nos fragmentos é elevadíssima, né? Realmente. É uma pena, inclusive. Se fosse possível ver inteiras, eu veria tranquilamente, né? Até para a gente conhecer mais e mais essas novelas que eram experimentais, novelas que se permitiam certas coisas que os outros horários já tinham dificuldade para fazer aquilo, se fosse o caso de querer, né? J. Oliveira, que é membro aqui do canal. Isso também foi uma coisa que comentamos no dia em que foi enviado esse comentário, mas eu perguntei para minhas companhias aqui e acabei não falando de minha própria parte. Qual o encontro de autor com atores e atrizes poderia ter ocorrido? Para mim, Gilberto Braga com Lima Duarte. Recebemos até um comentário dizendo que era uma lenda que o Lima Duarte quase trabalhou com o Gilberto Braga para fazer o Alberico de Dancing Days e tal. Mas assim, gente, às vezes a memória nos trai, isso é verdade, né? Às vezes nós somos induzidos a erros por conta das fontes, mas eu tenho fontes para as coisas que eu falo, tá? Eu queria dizer isso. Tem gente que não tem, mas eu tenho. Para mim, Gilberto Braga com Lima Duarte ou Francisco Coco. E para vocês? Para mim, o encontro que eu gostaria que tivesse acontecido, ele até aconteceu recentemente, que foi o Agnaldo Silva com Tony Ramos. Eu achava curioso isso, aconteceu em O Sétimo Guardião, né? E eu queria ver o Silvio de Abreu, isso não vai ser mais possível, infelizmente, porque o Silvio está aí, mas a Marília Pêra morreu, né? Eu queria muito ter visto a Marília Pêra fazer uma novela do Silvio de Abreu, né? Aí ela participou de Rainha da Sucata, tudo bem, mas ela fazia a Marília Pêra, né? E foi muito rapidinho, só ali no princípio, enfim, eu queria ver Marília Pêra fazendo Charlot em Guerra dos Sexos, por exemplo. Eu queria ver a Marília Pêra fazendo alguma novela do Silvio mesmo, um grande talento que ela tem, que ela tem, olha só, que ela tem, por que não? E infelizmente ela foi embora antes, né? Gostaria muito, e vários outros, né? Gostaria de ter visto muitos atores trabalhando com autores que não são frequentes nas suas obras. Isso rende um podcast inteiro, viu, Jota? Um abraço para você. Fidel que também está sempre aqui com a gente. Fábio, o Eric Bretas do Globoplay falou que sonha em ter Chica da Silva da Manchete no Globoplay. E aposto que sonha em ter Pantanal de 90. O que impede isso? Falta de saber quem tem os direitos? Não. Isso é complicado, né? Essas novelas
Eu falo muito que é complicado, mas é porque é mesmo, né? Tem coisas que vocês perguntam que o que eu tenho para dizer é isso. É, é complicado porque a TV Manchete não existe mais, né? Infelizmente, ficaram muitas dívidas, né? Trabalhistas até, salvo engano meu. Então, é muito difícil você ver um material para ser disponibilizado assim como Chica da Silva, Pantanal, Cananga do Japão, enfim, por conta de como está esse acervo, quem é que está cuidando desse acervo, que é basicamente ninguém, né? Eh, Isso foi arrematado uma parte em leilão, aí até passaram umas novelas no SBT, mas a gente pôde ver que a imagem estava bem ruim, né? Em comparação com o que é, ainda que antigo, bastante melhor conservado, né? E existe uma questão de direitos, claro, né? Vocês devem se lembrar que o Benedito Rui Barbosa processou o SBT, processou o Silvio Santos pela exibição de Pantanal em 2008 na emissora, né? Na emissora do Silvio. E também houve a reprise de Dona Beija, que desagradou um ou outro, a própria Maitê, né? Se eu não me engano, ela reclamou que não foi consultada a aquele respeito, que não tinha autorizado, algo assim, né? Um pouquinho antes, Chica da Silva também deu um problema. Então, existe questões de que muito mais gente tem que autorizar aquilo, digamos, né? Porque a emissora não existe mais, mas tem os direitos de imagem, tem os direitos autorais, tem uma série de problemas, digamos assim, para serem resolvidos. Então isso dificulta. Se já existe esse tipo de coisa para ser resolvida com as produções da própria TV Globo, que estão lá no acervo e eles não podem simplesmente pegar e usar, imagina o que é de fora, né? É feito em outras bases, de empresas que não existem mais, né? Isso dificulta. Marta Lima. Por que Ciranda de Pedra de 2008 ainda não foi disponibilizada no Globoplay? Eu adoro essa novela e a atuação do Daniel Dantas é perfeita, além da atuação da Ana Beatriz Nogueira e da Ana Paula Arósio. Marta, essa novela ainda não foi disponibilizada, não tem um motivo especial, né? Tem bastante coisa de acervo e eles estão alternando produções mais recentes com produções mais antigas, algumas até um pouco inesperadas, assim, de surgir, vamos dizer que do nada, né? Partido alto, livre para voar. Então, não é nada contra a própria Ciranda de Pedra. A gente pode contar, quem sabe agora mesmo em 2024 ela entre, né? E realmente concordo com você. É uma novela muito boa e a atuação dos atores que você destacou, né, a Ana Beatriz Nogueira, Ana Paula Arósio, o Daniel Dantas, muito boas. E de outros membros do elenco, a Leandra Leal, a Clarice Nisquet, José Rubem Chachá, a Cléo Pires fazendo uma personagem diferente do que costumam oferecer para ela fazer. Fazia muito bem uma professora romântica, a Margarida, né? Osmar Prado, que dá show sempre, né? Mônica Torres, Paola Oliveira, Bruno Galhaço. É uma novela bastante interessante. Cláudio Fontana. Professor. Aliás, tem duas mensagens sobre o mesmo assunto aqui. Arthur Marques, cartunista. O lado bom de O Sexo dos Anjos é o raro destaque dado a Miriam Pérsia. E o professor Raimundo Poeta. Achei que só eu tinha achado O Sexo dos Anjos horrível na época. Já tá virando uma coisa notória aqui, uma brincadeira aqui do podcast, né? Porque eu falo sempre que O Sexo dos Anjos foi uma novela complicada de ver, que me frustrou, e é verdade, né? Porque por mais que eu seja um pesquisador, um jornalista, um crítico, eu trabalhe com o assunto, eu não odeio tudo e nem adoro tudo, né, gente? Eu também sou espectador. E eu preciso saber diferenciar no meu trabalho quando eu vou avaliar, porque tem que ter um respeito aos profissionais envolvidos, etc, né? Só que eu dizer que não gosto, dizer que me frustrou, dizer que a novela é anacrônica, dizer que ela foi ultrapassada, já feita naquele momento, da forma como foi, isso não é um desrespeito. São aspectos que a gente tem que levantar, né? E eu diria esse tipo de coisa, mesmo que eu tivesse gostado da novela, justamente porque são aspectos dela, né? A Ivani Ribeiro é uma autora que dispensa maiores comentários, né? Uma pioneira da teledramaturgia diária, da não diária também, né? Que ela já escrevia para rádio, né? E Ivani Ribeiro escreveu muito. Ela sabia o que fazia.
Só que em O Sexo dos Anjos ela deu uma derrapada. É normal. Isso acontece, né? E sobre o que o Arthur falou aqui, o destaque da Miriam Pérsia, né? A Miriam Pérsia realmente nem sempre ganhou papéis à altura dela depois de uma certa época da vida, né? Ela tá viva ainda, inclusive. Um abraço aí, um beijo pra Miriam Pérsia. Eu gosto muito dela. Esse papel, inclusive, poderia ser muito melhor o que ela ganhou no Sexo dos Anjos, né? A Dona Leonor. Que era uma mosca morta lá em casa, os filhos faziam tudo que queriam com ela, a irmã fazia ela de gato sapato também, a Norma Bengel, né? A Vera. E eu gostaria muito de ver Miriam Pérsia em grandes papéis que ela fez, Mapi, de Sétimo Sentido. Dá pra ver a Paula do Irmãos Coragem, né? Mas tem Véu de Noiva, que ela fez, a Flor, irmã da Regina Duarte, Andréia, né? Tem muita coisa que ela fez de interessante. Queria ver a Miriam Pérsia fazendo Antônio Maria, né, a matriarca ali da família do seu Adalberto, né, a Dona Carlota, que era o nome dela, né, casada com o seu Adalberto, que era o Jorge Xerxes, na segunda versão dessa novela na TV Manchete, né. Sabe Deus como é que tá isso aí, se ainda existe, se tá preservado, enfim, né, não sei se vou conseguir ver essa novela um dia na minha vida, gostaria. Enfim, Miriam Pérsia, fizemos até um Vale a Pena sobre ela, você que gosta dela, viu? Tá aqui nas playlists do canal, dá uma procuradinha, se não tiver visto, você e todos. Fidel, li que A Indomada é a novela cotada para substituir Mulheres de Areia. Acham uma boa ideia? Bom, Fidel, a novela do Vale a Pena Ver de Novo, né, ali por 5 da tarde, que é a novela das 8, né, ou das 9. Esse horário é para essas novelas, e A Indomada foi desse horário quando ela passou, né, em 1997. A não ser que a Globo derrube essa orientação que foi colocada para as reprises, quando criaram a faixa da edição especial entre o Jornal Hoje e a Sessão da Tarde, né? Essa faixa é só para novelas das 6 e das 7. Então, entrar a Indomada nessa faixa indicaria que talvez eles invertessem por algum motivo e uma novela das 6 ou das 7 fosse para Vale a Pena Ver de Novo logo mais, né? 5 horas. Então, é aguardar, como diria a Sônia Abrão quando ela escrevia coluna de TV, né? É aguardar. Eu acho que é uma novela que pode fazer sucesso, poderia funcionar nesse horário, quem sabe até mais do que 5 horas. E, evidentemente, eles avaliam esse tipo de coisa, né? Nem sempre tudo dá certo, mas tudo é muito pensado. Isso é uma coisa que vocês que acompanham aqui o podcast já devem ter me ouvido falar. Às vezes você fala, nossa, mas quem teve a ideia de reprisar essa novela? Quem teve... Não é uma canetada assim, sabe? Reprisa essa novela aqui que minha mulher gosta. Não é nessa base. Existe um estudo, existe um público do horário que você sabe qual é, homens da idade X a Y, mulheres da idade X a Y, com tanto de renda mensal, entendeu? Então, você acaba tentando adequar o que você tem de disponível ali no momento, o que te interessa, né, o que te interessa exibir numa determinada época, a essa possibilidade. Então, se você ouviu falar, não sei quem disse, né, que a Indomada pode entrar, não acho impossível, mas é como comecei a minha fala. Eles então jogariam por terra a regra que foi colocada recentemente, né, em relação às duas faixas de reprise. João Paulo Soares. Isso aqui não é uma pergunta, tá, gente? Mas eu quis registrar porque vocês nos elogiam e eu digo nos elogiam porque não é só a mim, né? Eu estendo o elogio de vocês a toda a equipe que produz os vídeos, né? E a toda a equipe também do site Observatório da TV, que produz conteúdos por escrito e que vocês também acompanham, né? E nós, às vezes, nos abastecemos deles também aqui para o nosso material audiovisual. Eu produzo também esse material escrito, né? De próprio punho e como editor do site, né? Com a equipe que trabalha com a gente. Então, eu agradeço ao elogio de vocês. E gosto também de expor quando vocês nos enviam, que é o caso aqui do João Paulo Soares. Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho de resgatar e registrar o acervo de grandes obras da teledramaturgia. Acompanho o Observatório da TV. Os anos 80 foram insuperáveis de bons. Muito obrigado, viu, João Paulo? É com muito carinho que a gente recebe esse tipo de mensagem que nos faz perceber que estamos no caminho certo, tá bom?
eu falo pessoalmente, né? E, sem dúvida, em nome de todos nós que estamos por trás da coisa. O Luiz Góes, brinquei contigo outro dia, né? No nome da rua aqui em São Paulo, que tem o teu nome, né? Luiz Góes, parabéns pelo canal, curto muitos vídeos, muito obrigado. Não sei se já tem um vídeo assim, mas tenho muita curiosidade em saber sobre a organização dos capítulos e as escaletas. Abraços. Esse é um tema que eu estou anotando desde já, tá, Luiz? Para a gente fazer, quem sabe, em Curiosidades da TV, tá bom? Falar um pouco mais sobre como os autores dividem o trabalho nas novelas que eles escrevem, o que é a escaleta, como funciona. Pode deixar que logo mais deve vir, tá? Obrigado pela sua sugestão. Luciano Garcia. Fábio, Louco Amor também está no Globoplay? No momento ainda não, tá? Espero que ela venha pelo menos uma versão internacional, ou coisa que o valha, né? Tem muitas novelas dos anos 80 que podem estar conservadas apenas nessas condições, versões internacionais. Mas a gente não perde tanto assim, dramaticamente, assim, de a gente ter que lamentar, sabe, Luciano? Se for o caso de ser uma versão internacional. Tem versão internacional, Vereda Tropical, por exemplo. Já dá para sentir um gosto, né? Ela tem 115 capítulos. E você compreende a essência da novela perfeitamente, até um material bastante longo, né? Os capítulos são mais longos do que foram aqui para nós originais, na faixa das 7, né? E então, se você for somar pelo tempo que tem de material, perde-se um pouco, claro, tem cenas faltando, tem, mas não é nada que prejudique, sabe? Eu acho que reprises do Vale a Pena Ver de Novo, às vezes tiram muito mais material do que essas versões internacionais e a gente estava aí adorando quando era só o que tínhamos, né? Cris Araújo. Me intriga muito as novelas perdidas, onde eles analisam, pois tem o quadro Novela do TV Mulher que reprisou várias. Será que não era válido pegar as versões de lá, ao invés das originais ausentes? Das originais com capítulos ausentes, né? Cris, é o seguinte. Não existia, pelo menos como norma, até onde eu sei, a prática de se guardar os compactos, né? As versões que são feitas para serem reprisadas. Né? E se foi guardado um ou outro, como eu disse, não era uma regra. Posso estar enganado, né? Gostaria de estar até, mas acho que não estou. E nós temos, você falou do TV Mulher. Sim, no Globoplay já entrou Anjo Mal, por exemplo, de 76, né? Que é uma das novelas mais antigas preservadas na sua totalidade, no acervo da TV Globo. Foi a última novela das 7 feita completamente em preto e branco, né? Anjo Mal, do Cassiano Gabos Mendes. Essa novela foi reprisada na TV Mulher, como você, claro, deve se lembrar. Ou deve saber, enfim, não sei qual é a sua idade. O fato dela ter sido reprisada no TV Mulher não é o que explica ela estar preservada. Né? Porque agora, por exemplo, uma das primeiras novelas dos Fragmentos é Chega Mais, que também foi reprisada, foi a última, inclusive, reprisada no TV Mulher. Né? Então, não é uma regra que a gente possa tomar. Foi reprisada, a versão da reprise foi conservada, por exemplo. Ou foi reprisada, existe a íntegra. Não dá para a gente supor. Esses dois exemplos já quebram essa perspectiva, o que é uma pena, né? Vamos agora aqui ao Ramon Vieira. O que acharam das imagens de Beleza Fatal e Dona Beija? Ramon, achei as imagens muito interessantes, muito bonitas, né? Eu diria que até especialmente a de Dona Beija, porque é um material de época, então é um espetáculo para os olhos, né? Tudo muito bem feito, bem cuidado para se reconstituir, século XIX. Mas eu acho que é pouco para a gente avaliar, por exemplo, vai ser muito bom. Não. Você tem produções que podem ser muito bem cuidadas em fotografia, em figurino, em cenografia e tudo, e que em dramaturgia talvez não sejam. Né? Não estou dizendo que é o caso, porque nem vi ainda. Né? Não me entendam mal,
integrantes da equipe envolvida nesses trabalhos, né? Mas pode ser lindo, pode ser visualmente muito interessante e depois os capítulos não nos empolgarem tanto, ou empolgarem tremendamente, enfim, né? É o caso da gente aguardar. Mas, pela sua pergunta que você fez, né? As imagens muito bonitas, bastante agradáveis, percebe-se um cuidado, né, na maneira como estão fazendo, isso é muito interessante. Todos nós saímos ganhando. Os profissionais que fazem parte da equipe de produção, né? Contra-regra, cenografia, figurino, maquiagem, todo mundo, elétrica, né? Enfim, e os atores, os autores, os diretores, os produtores, enfim, nos oferece mais opções, realmente, né? E para quem gosta de dramaturgia, é sempre bom. O Cristiano, lá de Florianópolis. Meninos, vocês comentaram agora, na hora que ele mandou, né? Nós havíamos acabado de comentar. Vocês comentaram agora sobre passar novelas que não foram reprisadas. Vocês percebem que a Globo vai dar ou não oportunidade para tramas que não foram reexibidas, ou seja, que seriam reprisadas pela primeira vez? Vou considerar a própria Globo, tá? Reprises que a própria Globo não promoveu até hoje, que é o caso de Paraíso Tropical, por exemplo, né? Ela foi reprisada no Viva, mas na Globo é a primeira vez. Eu acho que sim, existe a chance, até porque pode causar um esgotamento, né, deles ficarem somente reprisando aquilo que já foi reprisado, né, pela própria Globo, repito, estou levando em conta a própria Globo, né? Então pode ser, quem sabe, que a gente seja surpreendido e tanto a edição especial quanto Vale a Pena Ver de Novo exibam novelas que a Globo não reprisou até aqui, né, ao mesmo tempo, né? Não é o caso agora, mas nas próximas escolhas, por que não? Eu acho que existe essa possibilidade, sabe, Cristiano? Porque o acervo é muito vasto, né? E se você ficar reprisando só aquilo que já foi reprisado, fatalmente, dentro de algum tempo, você reprisa de novo o que você já reprisou de novo, né? E assim vai. E é claro que vai ter um público que não cansa de A Viagem, A Gata Comeu, Mulher de Areia, Da Cor do Pecado, Laço de Família por Amor, né? Mas também é muito bom a gente poder ver outras, né? Até se não tiver visto antes. Maria Patrícia Cerqueira. Não gostei do Viva 70 e do Viva 80. Parece que são sempre os mesmos capítulos. Maria Patrícia, é o seguinte. É o seguinte, é muito bom, né? É o seguinte. É como diz a minha mãe. Eu falo assim, mãe, é o seguinte. Ela fala, 19 não é 20. Minha mãe é do Nordeste, né? Quem for do Nordeste nos assistir aqui deve conhecer esse dito. Maria Patrícia, a proposta desses canais é assim. Eles exibem todo dia, né? De segunda a sexta-feira, um capítulo novo, né? Um capítulo inédito, por assim dizer, né? A continuação do capítulo de ontem. Normalmente, como as novelas, entre aspas, normais, né? Então, de segunda a sexta, você tem 5 capítulos das novelas que estão no ar. Então, no Viva 70 Fest, Dancing Days, a sucessora e Locomotivas, né? Elas passam nessa ordem, inéditas, né? O capítulo novo, a partir de 7h30 da noite. E no canal Viva 80 Fest, você tem, a partir das 18 horas, né, 6 da noite, Baila Comigo, depois Amor com Amor se Paga, depois Fera Radical e depois Sassaricando, né? Então, você tem, das 6 da tarde até umas 9 horas da noite, os 4 capítulos dessas 4 novelas. Às 9 da noite, 9 e pouquinho, vem de novo Baila Comigo, que passou às 6. Né? E assim vai, até amanhã, às 6 de novo, quando vem o capítulo seguinte. Ele fica passando durante 24 horas realmente os mesmos capítulos. Então, essa sua impressão deve ser por isso, porque você começou a assistir o canal, descobriu sobre ele, enfim, mas não estava a par dessa informação. Então, não estranha, tá? Você pode assistir uma vez só, né? Não tem nenhum problema, mas se você quiser ver quando ele entra inédito, já para não confundir, não se perder qual você viu, qual você não viu, 6 da tarde no canal dos anos 80 e 7h30 da noite no canal dos anos 70, tá? Aí elas passam ali as novelas todas e depois começa a repetir. E repete todos, de todas.
tá? Cada um no seu canal. Aí as dos anos 70, 70, 80, 80, tá bom? É, espero ter esclarecido, como se diz aí, né? Espero ter esclarecido. E também falando sobre reprises, aí, mas no Viva normal, né? Não no Viva Fest. A Cris Araújo nos pergunta: Fábio, você acha que deveria inaugurar novo horário no Viva? Um para novelas experimentais, começando com Araponga, Zazá, e depois voltando aos poucos nas décadas para O Bem Amado e O Espigão. Eu não sei se eu chamaria de novelas experimentais, de um modo geral aqui, porque você colocou Zazá pelo meio, né, Cris? Mas eu não sei também se é o caso de ser necessário criar um novo horário. Não sei. Eu acho que já tem horário demais e novela demais, né? E eu gosto muito de novela, né? Não estou reclamando, mas eu acho que se a gente tem muito horário, é o que eu acabei de falar aqui para Maria Patrícia, mais diretamente, né? Sobre o Viva Fest, os canais Fest do Viva, 70 e 80. Se você cria um novo horário no Viva, e eu não acho isso impossível, não, né? Mas se você está perguntando a minha opinião, estou te dizendo. Eu acho que você aumenta muito a possibilidade de repetir de novo alguma coisa, né? E tudo bem acontecer isso, mas tem que levar um tempo, né? E o legal seria dar chance a essas novelas que você citou e muitas outras nos horários que já tem, né? O Bem Amado, por exemplo, poderia tranquilamente ser exibida 2h40 agora, quando acabasse o Direito de Amar, né? O Espigão também, né? Ou se você não quiser colocar só nesse horário de 2h40, você arruma outro, não tem problema. Zazá, você falou, Araponga, né? Araponga poderia ir ao ar no horário que tem aí passando assim, a moça agora, tranquilamente. Zazá no horário de Andando nas Nuvens. Eu acho que não é necessário criar outro horário, mas inserir na grade ao longo do tempo essas novelas, aí sim, é bastante necessário. Achei muito legal essa sua pergunta, se deveria ser inaugurado um novo horário e tal, porque é a primeira ideia que vem na nossa cabeça, né? Mas acho que não é o caso. Megalispector, um canal extremamente necessário. Parabéns pelos comentários. Muito obrigado, Megalispector. Aí é um grande apoio para nós. Muito obrigado. Procuramos todos aqui, né? Além de mim, o Guilherme Mendonça, o Fábio Augusto, a Kaká Novelas, que já esteve aqui em várias edições conosco, anda um pouco ausente, mas fez várias já, né? Esdras Bailoni, Glauber Ribeiro, né? Nós temos uma paixão pela televisão e pela telenovela, né? E procuramos embasar aquilo que falamos, né? Damos as nossas opiniões, trazemos aí curiosidades, enfim. O que vamos descobrindo, vamos falando, né? Isso é muito interessante. E comentamos também com base nisso, com a maior propriedade possível. Então agradeço, viu? Pelo seu carinho, pela sua mensagem. Eric Ramon, falam tão mal. Essa mensagem é fantástica também. Falam tão mal de O Sexo dos Anjos, com razão, eu estou aqui dizendo o que o Eric disse, né? Mas babam o ovo de Locomotivas. Novela péssima! Não acontece absolutamente nada de relevante. Olha, Eric, eu acho que são duas novelas diferentes na sua proposta, né? O Cassiano Gabos Mendes, ele era um autor que ele não criava histórias assim super intrincadas, super elaboradas, com muitos personagens e muitos detalhes. Eram novelas leves, requintadas, sofisticadas, como se diz, né? Comédias românticas, tem muito namoro, tem muito amor, tem muito, né? E as situações cômicas. E com o tempo, claro, ele também foi se aprimorando enquanto autor de novelas. Ele não começou a escrever novelas na TV Globo, é sempre bom a gente dizer isso, né? Mas na TV Globo ele criou uma marca ali na novela das 7. Locomotivas foi a segunda que ele fez na emissora. A primeira foi Anjo Mal, né? E eu acho que Locomotivas, ela tem uma história assim. A história em si é muito pouca, né? Ela tem um desenvolvimento ali das situações amorosas dos personagens, as relações de família entre eles, enfim, poucos núcleos. Então, assim,
ela pode te dar uma cansada justamente pela falta de uma expectativa maior em torno de história. Mas esse é o charme do Cassiano, né? O Manuel Carlos também é um pouco assim, né? Às vezes a história não tá andando tanto, mas os personagens são carismáticos, os dramas que eles vivem, a gente gosta deles, se afeiçoa, né? Então, eu acho que, mal comparando, né, eles têm um pouco isso de semelhante. Já a Ivani Ribeiro no Sexo dos Anjos, ela, como eu falei há pouco, ela deu uma derrapada, né? E tanto isso que na novela seguinte, Mulheres de Areia, ela já falou: opa, não posso cair numa esparrela dessa. Para uma novela de hoje eu preciso ter mais coisa. Mulheres de Areia é muito bom, mas eu vou enfiar outra aqui. Aí pegou o espantalho, né? Acho que ela sacou que o Sexo dos Anjos poderia ter rendido mais se ela tivesse juntado com outra coisa, ou criado mais coisas novas, né? Porque tinha coisas diferentes do Terceiro Pecado, que é a novela original, né? Só que era uma novela que não foi tão atualizada assim, em vários aspectos de atitude dos personagens, acontecimentos, do enredo, motivações, enfim. Então eu acho que eh, são propostas diferentes, né? Eu não estou dizendo que gosto mais de uma do que da outra, mas no caso, sim, o Locomotivas é uma novela que me interessa muito mais do que o Sexo dos Anjos, realmente. Eh, me interessam ambas, mas enquanto espectador, sem ter que avaliar para criticar nem nada disso, Locomotivas eu curto mais. E também há um fator afetivo, que eu não estou isento a eles, né? Os fatores afetivos. O meu nome, Fábio, vem de Locomotivas, né? Então existe uma coisa ali, uma condescendência maior, por assim dizer. Eu quero ver aquela história, quero ver onde que vai dar a vida do Fábio aí e tal. É, o Kleber Melo. Caraca, como que o Fábio sabe de tanto detalhe de Coração Alado, já que ele nunca assistiu? E isso dá pra gente estender a várias outras novelas, né, Kleber? Porque assim, eu pesquiso sobre telenovelas há mais de 25 anos, quando eu ainda era criança, por assim dizer, né, ou pré-adolescente, enfim. E é claro que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu não sabia as coisas que eu sei hoje. E se eu sei o que eu sei hoje e ainda tem muita coisa para eu saber, isso se deve ao fato desses mais de 25 anos correndo atrás de muitas coisas, né? Eu já li muitas coisas, eu já assisti a muitas coisas, eu já conversei com muitas pessoas do meio artístico e não tomei depoimentos, né, assim, e com o tempo eu fui organizando cada vez mais a minha maneira de pesquisar. Claro, é como a gente fala, eu adquiri um método, né? E sempre me procurei muito com descobrir coisas, sempre, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que eu nunca saberia completamente tudo sobre uma determinada novela, porque surgem coisas novas, né? Coisas que são informações novas de novelas de 40 anos atrás, né? Então eu fui estudando realmente, né? Querendo descobrir, especialmente pela frustração de não poder ver várias novelas. E nesse meio tempo pude, com o Canal Viva, com o Globoplay, e algumas vou continuar sem poder ver, né? Porque não existem mais. Só que eu consigo, como você falou aqui, o exemplo do Coração Alado, como eu consigo narrar com detalhes a situação. Porque assim, antigamente, hoje não existe mais isso, mas antigamente havia, não vou nem dizer reprise de cenas, enfim, trechos. O video show ajudou muito nisso, né? O video show era uma coisa abençoada. Mas antigamente os jornais e as revistas, eles traziam não só o que ia acontecer nas novelas, mas as aspas, os diálogos, enfim, né, que a imprensa tinha acesso ao texto que o ator também recebia. Como hoje fazemos, né, no próprio observatório da TV, nós damos aspas das cenas. Então, daqui a 30 anos, uma pessoa que não tenha assistido Terra e Paixão, ela pode acompanhar o que a gente assistiu hoje aqui, recentemente, pelo Observatório da TV, se ela tiver acesso a esse material, fazendo uma pesquisa, porque vai estar as aspas de tudo lá, né? De tudo, tudo não, mas de bastante coisa. Ela vai ter noção do que foi falado. Se ela tiver assistido a novela ou trechos, capítulos, um compacto, uma reprise, enfim, ela vai ter noção.
né? Então, pelo material ao qual eu tive acesso, eu, vamos dizer assim, reconstituo, eu conto, eu procuro saber o que eu estou falando, né? Não sei se respondi a sua pergunta. E isso vale, como eu falei, não só para o Coração Alado, mas para várias novelas, né? São muitos anos de pesquisa, é muito cuidado com as informações sempre, é voltar atrás se você descobrir que uma coisa que você tinha como verdade até ali não é o caso, né? Você descobre outra coisa que desdiz aquilo, enfim. Na pesquisa acontece isso, né? Até porque nós somos levados, às vezes, a acreditar em coisas que a revista publicou errado, o nome do personagem não é aquilo, né? Houve uma falha ali na hora de redigir ou o que quer que seja. E depois você se depara com outras informações. É interessante confrontar, compreender que pode estar errado a sua primeira fonte, né? É delicado isso. E é por isso que eu falo sempre que não é qualquer pessoa que pode ser chamada de pesquisadora. Existem os pesquisadores sérios, e eu, modéstia à parte, faço todo o possível, todos os dias, para me incluir entre eles. Mas existem também aqueles que não são nada sérios e não têm nada disso na cabeça, que eu expliquei há pouco, e querem ser chamados, se chamam, né, de pesquisadores. Então, a vocês que acompanham os nossos conteúdos, nós, de todos que produzimos, né, a vocês cabe avaliar, né, quem é que está num caminho legal. E com isso, eu encerro esse nosso encontro aqui de perguntas e respostas, um especial, mais um, né, nesse sentido, aqui no Ligados na TV, no canal do Observatório da TV. Eu agradeço muito a audiência de vocês sempre, a confiança que vocês têm no meu trabalho, no trabalho de quem vem aqui sentar a esta mesa junto comigo para falar de novela, né, falar de televisão. E esse prestígio, claro, ele nos incentiva, nos põe para cima, né? E fazemos por onde que vocês continuem gostando de nós, confiando nas informações que a gente passa. Existe um comprometimento. E que bom que existe também a resposta de vocês, como eu li algumas aqui e há outras várias. Um abraço, até semana que vem. Tchau.